E Brasília está preparada para atender os turistas durante os Jogos. 7 centros de apoio estão em pleno funcionamento nas áreas de maior movimentação. Além das partidas de futebol, a capital tem muita coisa a oferecer para quem vem de fora. Gaio e família vieram do Maranhão para acompanhar de perto os jogos de futebol dessa quinta-feira no Mané Garrincha. Chegaram cedo a Brasília para passear pela capital. O jovem está encantado com a arquitetura da cidade. O que você viu até agora, você gostou mais de qual prédio? Onde dá para ver a maquete de Brasília. Como o tempo é curto, eles deram um pulinho no Centro de Atendimento ao Turista da Praça dos Três Poderes. Mais conhecido como CAT, o centro disponibiliza informações para o turista que quer explorar melhor a cidade. Emilson também veio assistir a partida de futebol entre Brasil e África do Sul. O carioca não vinha a Brasília há 40 anos. Desta vez, trouxe a família e contou com a ajuda do CAT para decidir o percurso. Vamos passear aí, vou mostrar para a minha família a cidade e tal, que eu conheço, que eu lembro ainda da cidade. E ainda não temos o roteiro definido ainda não. A subsecretária de Políticas de Turismo explica que, ao todo, 7 centros estarão em pleno funcionamento a partir dessa quinta até o dia 13 de agosto, em pontos estratégicos. A gente inicia a abertura dos centros de atendimento que estavam fechados, setor hoteleiro sul e norte. A gente vai ter um CAT móvel na Catedral e uma tenda grande de atendimento na Torre de TV, que é a grande concentração dos torcedores que vão para o estádio. O CAT recebeu reforço de voluntários durante os Jogos Olímpicos. São os embaixadores do turismo. Entre eles, o Robert, que fala inglês fluente. Eu estou buscando oportunidades para ser mais produtivo, ainda mais nessa época de desemprego em alta, né? E as Olimpíadas, elas são assim, a oportunidade de uma vida, né? E eu queria poder fazer parte disso de alguma forma. Em época de crise tem que aproveitar ainda mais a oportunidade. Essa é uma bela oportunidade. Exatamente. Olha, a área de turismo do governo do Distrito Federal, de fato, está mandando muito bem. Ao contrário de em outras épocas, quando era vexatória esse setor, esse segmento do receptivo. Agora não, agora há uma profissionalização que cada vez mais se aprimora e a gente já viu isso, foi um show na Copa do Mundo e novamente nós vamos, os brasileiros, dar um show na Rio 2016. O LDF registra 19.221 casos de dengue este ano. A informação é do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. Braslândia segue como a região que mais preocupa, com quase 2.000 infectados pelo Aedes aegypti. 14 pessoas morreram por causa da forma mais grave da doença. A febre chikungunya soma 909 casos e o vírus Zika, 195. E o juiz Sérgio Moro esteve hoje na Comissão Especial da Câmara, que discute medidas de combate à corrupção. Ele disse que o judiciário era uma voz sozinha no deserto e pediu o fim do foro privilegiado, justamente para quem tem foro, os deputados. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, uma fala que repercutiu muito, né, Renata? Repercutiu, né? Será que eles têm interesse em cair com esse foro privilegiado, Rodrigo? Certamente não, né? Repercutiu bastante a saída dele lá, então o juiz Sérgio Moro foi o primeiro a ser ouvido nessa fase de oitivas, né? De escutar as pessoas. Então a gente lembra que o Ministério Público Federal enviou esse pacote de medidas, são 10 medidas para tentar aí ajudar a combater a corrupção que infelizmente assola de uma forma muito triste o nosso país. Então ele elogiou essa medida. Essa comissão é a primeira etapa. Posteriormente, a ideia é levar para plenário, né, para poder aprovar, portanto, esse projeto. Ele elogiou, disse que a própria sociedade cobrava medidas mais concretas, tanto do executivo quanto do legislativo, e como você bem disse, segundo ele, o judiciário era uma voz solitária aí no deserto, era o único que, segundo ele, né, segundo o juiz Sérgio Moro, efetivamente tomava atitudes para tentar combater essa corrupção. Por isso ele elogiou aí essa medida. Nós temos imagens do juiz Sérgio Moro nessa comissão.
Então, lembrando que ele é o responsável pela Lava Jato, e ele disse também uma coisa que chamou bastante atenção, Rodrigo, ele disse que ele ouvia com muita naturalidade os envolvidos a admitirem receber ou pagar propina. Ele falou que isso foi o que mais chamou a atenção dele, a naturalidade com que essas pessoas, políticos ou não, falavam sobre isso, que recebiam ou pagavam, e que fazia parte, segundo essas pessoas, fazia parte da regra do jogo. Então, se era para estar dentro do jogo, teria que agir dessa forma. Isso, segundo ele, foi o que mais chamou a atenção, e ele também destacou que isso transcende qualquer partido político, que infelizmente está presente em todos os partidos políticos. Ele elogiou aí essas medidas, essas propostas, mas disse também que a corrupção no Brasil não vai ser resolvida com um passe de mágica, disse que é um passo importante, mas como a gente sabe, é preciso realmente mudar uma cultura. Defendeu o fim do foro privilegiado, como você falou, porque, segundo ele, todos devem ser tratados de forma igual, e também defendeu uma pena menor para o réu primário. E aí ele citou um exemplo de um policial que estava fazendo pequenos furtos, enfim, claro que furto é sempre furto, mas ele citou esse exemplo e disse que ele não deveria, por exemplo, ser condenado como outros agentes públicos que agiam ou de uma forma mais efetiva na corrupção. Então ele defende aí penas menores, e ele disse também que pessoalmente vai escrever, vai mandar para essa comissão propostas também para poder contribuir. Como a gente disse, essa é uma etapa, a próxima etapa ou a etapa final seria exatamente poder levar esse projeto para o plenário para que a gente possa ter aí leis mais rígidas, né, para tentar aí, quem sabe, diminuir e combater de fato essa corrupção no nosso país. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando o juiz Sérgio Moro, causou furor lá no Congresso Nacional. Agora, Cláudio Humberto, qual é a possibilidade de aprovar, por exemplo, o fim do foro privilegiado? Olha, há discussão mesmo em curso no Congresso Nacional, no governo, também no Judiciário, no sentido de limitar o foro privilegiado a algumas autoridades, talvez chefes de poder. Os outros, os parlamentares, por exemplo, esses não seriam alcançados ou protegidos pelo foro privilegiado. Essa é uma tendência, é o que se discute mais ou menos ali, a proposta que se discute é uma proposta mais ou menos consensual, mas a maioria quer continuar mesmo protegida pelo foro privilegiado. Olha, o juiz Sérgio Moro é um herói do Brasil, um herói do combate à corrupção, é claro que sim. Todos os brasileiros devemos prestar todas as homenagens que ele merece, mas o juiz cometeu uma injustiça. Ele, quando disse que o judiciário pregava sozinho no deserto contra a corrupção, isso não é exato. É uma injustiça, inclusive, com milhões de brasileiros que há anos, nos últimos anos, têm saído à rua, exatamente, saído às ruas, ocupado as avenidas e praças de todo o Brasil, denunciando a corrupção na era do Partido dos Trabalhadores, no período, sobretudo no período Lula e Dilma. Essa corrupção, eles não inventaram a corrupção, mas aprimoraram de forma até sofisticada a arte de roubar o dinheiro público. E a população brasileira saiu às ruas, a imprensa brasileira há décadas denuncia isso. Todas as denúncias, aliás, grande parte dos processos judiciais que resultaram positivamente, no sentido de punição dos culpados, decorreram exatamente de denúncias da imprensa brasileira. Há entidades, organizações não governamentais, associações, por exemplo, no campo empresarial, que defendem a prática da ética, o triunfo da ética nas relações entre as pessoas, entre as instituições. Quer dizer, há uma longa luta de diversos movimentos da sociedade civil organizada no Brasil contra a corrupção, e não é de hoje, é de muito tempo. É claro que entre essas instituições, uma das mais destacadas nessa luta era o Judiciário, mas ele não pregava sozinho no deserto. E as férias escolares no meio do ano acabaram, sendo esticada por conta da Olimpíada. Os colégios particulares até voltaram, mas as aulas estão suspensas em dias de jogos do Brasil. Já a rede pública só retoma o ano letivo dia 15 de agosto. De um jeito ou de outro, os pais estão buscando atividades para a molecada. Uma boa opção tem sido o zoológico, que oferece uma programação para lá de especial. Você está reconhecendo esses animais? Eles não são moradores do zoológico, mas estão aqui para dar um importante recado. Porque tem algumas pessoas que são ruins, que são os traficantes de animais. A criançada assistia atenta ao teatrinho de fantoches e se divertiu. Depois da peça, os visitantes encontraram pelo caminho uma zebra e um tigre enorme. Deu para chegar perto, tirar foto e até passar a mão. Esses animais já viveram no zoo e após a morte foram empalhados. O tigre,
eu já sei que, como a morte dele foi natural, então assim eu já fico bem feliz. Durante o mês de agosto, o Zoológico de Brasília vai oferecer uma programação especial. Nós vamos ter até o final das férias escolares da rede pública várias atividades aqui no parque para as crianças, né? Teatrinhos de fantoches no horário da manhã e da tarde. Vamos ter também pintura de desenhos, eles vão poder pintar desenhos do papagaio. Vamos ter várias outras atividades no decorrer dos dias. Vai ter mesmo muita coisa. E ainda uma novidade, o Zoo Camping, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de agosto. O Zoo Camping é aberto para a comunidade, né, para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos, acompanhadas de um responsável maior de 18. É necessário que as pessoas tragam sua barraca. O zoológico ele cede o espaço, né, a área livre para camping, banheiros, estacionamento, mas é necessário que a pessoa traga barraca e alimentação. Com tanta novidade, quem visita o local pela primeira vez fica encantado com o que vê. Maravilhoso, ele é enorme, né? Os animais você vê que tá muito bem cuidado. A gente entrou agora, vimos pouca coisa ainda, mas estamos encantados com tudo. E quem parecia nem se importar com toda essa agitação era a Matilda. A anta ganhou o novo nome nesta segunda-feira depois de uma votação e, pelo visto, gostou. Informações no www.zo.df.gov.br. E a seguir, Daniel Zucco e o Minha Brasília com a atriz Denise Fraga. O Band Cidade volta em instantes.